Muito bom dia a todos, vamos a mais um assunto, certo? AVE, ABC, derrame. Se você já ouviu algum desses nomes, coloque abaixo no comentário, se não, arrasta para cima para mais informações. Não esqueça de ativar o sininho de notificação e também não esqueça de dar aquele joinha. Dessa forma você ajuda o canal a crescer, certo? Senhores, brincadeira à parte, certo? É só para nós darmos uma descontraída nesse início de aula. Vamos falar hoje sobre o acidente vascular encefálico. E é importante ressaltar que o AVE ele é a segunda causa de morte mais comum. Então é importante sim nós sabermos o que é e principalmente como proceder mediante esse tipo de situação, certo? O acidente vascular encefálico ele tem alguns conceitos, você vai ver alguns conceitos um pouco diferentes, entretanto com o mesmo sentido, certo? Eu coloquei aqui de uma forma bem simples para que vocês venham entender o que seria um acidente vascular encefálico, que nada mais é do que uma interrupção da chegada do fluxo sanguíneo até determinada região do cérebro. Ou seja, imagine que tem um ponto A que tenha o ponto B, certo? Há um fluxo sanguíneo do ponto A até o ponto B, certo? Constantemente. Então, vamos imaginar que em um determinado momento houve uma saída do ponto A, entretanto não chegou no ponto B. Então, esse ponto B, certo? Por ele não estar recebendo essa quantidade de sangue, o que acontece? Ele vai sofrer danos, ele vai sofrer sequelas. E como eu falei no início da aula, o acidente vascular encefálico ele é a segunda causa de morte. Então, a pessoa que, se não vier a óbito, obviamente ela vai ter sequelas, certo? Então, vamos imaginar que o nosso cérebro ele precisa constantemente ser irrigado. Está sendo irrigado, e em um determinado momento houve uma interrupção, certo? Então, nós vamos concluir que essa interrupção ela foi por dois fatores, certo? E nós vamos dizer que se for uma interrupção por uma obstrução, certo? Que é o mais comum, ele corresponde a 80% dos casos, certo? Que é o acidente vascular encefálico por uma obstrução, por ser o mais comum, a gente vai dizer, certo? Quando ele é, presta atenção, quando ele é cometido por uma obstrução, nós iremos dizer que ele é um AVE isquêmico, certo? É aquele que houve uma interrupção por causa de uma obstrução. E essa obstrução pode ser um coágulo de sangue, pode ser gordura, certo? O trombo, o êmbolo, ou algo do tipo, certo? E nós podemos dizer também que essa interrupção ela foi devido a uma ruptura, a um rompimento de um vaso sanguíneo, certo? Então, quando há uma ruptura de um vaso sanguíneo, nós vamos dizer que esse foi um acidente vascular encefálico hemorrágico. Hemorrágico, certo? Ou seja, se essa interrupção ela foi causada por uma obstrução, que é o mais comum, certo? Seja um coágulo de sangue, gordura, certo? Por uma obstrução, nós vamos dizer que isso é um acidente vascular encefálico isquêmico, ou seja, quando ele foi ocasionado por uma obstrução. Se o acidente vascular encefálico foi causado por um rompimento de um vaso sanguíneo, nós iremos dizer que ele foi um acidente vascular encefálico hemorrágico. De uma forma mais ilustrativa, para vocês entenderem melhor, vamos imaginar que nós temos aqui um vaso sanguíneo, certo? Vamos imaginar que aqui seja um vaso sanguíneo, certo? Nós temos bem aqui o ponto A, e nós temos bem aqui o ponto B, certo? Ponto A e o ponto B, certo? Há uma saída, certo? Do fluxo sanguíneo,
ele vem, certo? Ou seja, ele vai sair do ponto A para chegar no ponto B. Então ele está vindo o sangue, ó. Entretanto, no meio do caminho houve uma interrupção, certo? E se essa interrupção for, por exemplo, uma placa de gordura, um coágulo de sangue, vocês já estão sabendo que isso será um AVE isquêmico, certo? Ou seja, há uma saída, vem um fluxo sanguíneo, vem. Quando chega no meio do caminho, há uma interrupção, ou seja, o fluxo sanguíneo se depara com uma gordura, certo? Então ele vem, houve uma interrupção e o ponto B ele não está recebendo o quê? O fluxo sanguíneo. Então, obviamente, ele vai sofrer danos, vai sofrer sequelas, certo? Se houve também outra saída, certo? O fluxo sanguíneo. E por um dado momento, certo? Ele se depara por um rompimento, certo? Então o sangue, ele vem, em vez dele fazer o trajeto completo até o ponto B, ele encontra esse orifício, ele encontra essa ruptura, esse rompimento. Então ele não segue diretamente 100% ao ponto B. Ele vem, ó, e passa por esse orifício. Então, obviamente, o ponto B também vai sofrer sequelas, certo? Então, isso bem aqui nós iremos dizer que seja um acidente vascular encefálico hemorrágico. Certo, senhores? Não tem dúvida, né? Se o acidente vascular encefálico foi por causa de uma placa de gordura ou coágulo de sangue, ou seja, por uma obstrução, que é o mais comum, nós iremos dizer que é um acidente vascular encefálico isquêmico. Se ele foi originado, né, por uma ruptura de um vaso sanguíneo, nós iremos dizer que ele é um acidente vascular encefálico hemorrágico, certo? Instrutor, beleza. Eu sei já o que é um acidente vascular encefálico, é uma interrupção, certo? Mas como é que eu vou identificar, certo? Como é que eu vou saber que uma pessoa ela está tendo um derrame de uma forma mais comum, ou um AVC, ou um AVE de uma forma mais atual? Tem várias formas, certo, de nós identificarmos um acidente vascular encefálico, certo? Entretanto, tem um bizuzinho bem simples que não tem como errar, certo? Nós temos aqui um bizu bem legal, certo? Que é o SAMU, não tem como errar, né, senhor? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, certo? Ou seja, o SAMU. Então, quando você vai se deparar com uma pessoa que está com uma suspeita de um acidente vascular encefálico, nós temos aqui um bizuzinho bem legal, certo? Que é o SAMU. O S significa sorria. Instrutor, então quer dizer que toda pessoa que tiver um acidente vascular encefálico, ela vai estar sorrindo? Não, não é bem assim, certo? Esse sorria, ele é da comissura labial, certo? Ou seja, um desvio na comissura labial. O que é, instrutor? Sabe aquela boca torta assim, ó? Pois é, justamente isso, certo? A pessoa ela não vai sorrir, né? Ela não vai conseguir sorrir de uma forma mais eficiente assim, ó. Ela vai ter um desvio na comissura labial, então a boca vai ficar torta assim, certo? Então, esse daí você já é um bizuzinho que você pode falar. E essa boca torta, né, senhores, esse desvio na comissura labial, ele, antigamente, né, até que minha avó falava muito, é uma causa mesmo bem comum sobre derrame. Ó, a pessoa tá ali com a boca torta, não tá conseguindo falar direito, ele tá tendo derrame, certo? A avó me falava muito isso. E nós temos também o A. O A é de abraço. Instrutor, então quer dizer que uma pessoa que está tendo um acidente vascular encefálico, ela vai sorrir e me abraçar? Não necessariamente, né, senhores? Esse abraço, ele está voltado à fraqueza, certo?
Então, normalmente as pessoas ela não vai ter tanta resistência, não vai ter tanto aquele vigor, não vai ter força, né? Seja no braço direito, no braço esquerdo, ou até mesmo nos dois braços, certo? Seja na perna também, os membros inferiores. Então a pessoa ela não vai ter tanto vigor, não vai ter tanta aquela resistência, certo? E nós temos o M.